Boa noite, irmãos e irmãs. Continuando com o estudo da palavra, e aqui, né, com o livro aqui, Breves Esboços dos Livros da Bíblia. Hoje, segunda Epístola de João. A segunda Epístola de João é dirigida a, abre aspas, Senhora eleita e aos seus filhos, fecha aspas, segundo a João 1. Possivelmente, Senhora deve ser deixado como um nome próprio feminino, Kyria. Não é, no entanto, uma referência à igreja, como alguns sugeriram, pois a igreja não é eleita, indivíduos são. Como a primeira, esta epístola preocupa-se com a manutenção da verdade. João muito se regozijou em encontrar entre seus filhos aqueles que andam na verdade, segundo a João 4. Mas, uma vez lemos, abre aspas, aqueles mesmos que desde o princípio tivemos, fecha aspas, segundo a João 5. Aqui é o que nós amemos uns aos outros, mas o amor que flui de Deus sustenta a verdade. Abre aspas. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Fecha aspas. Vemos em 2 João 6. Muitos enganadores saíram para este mundo. Eles não devem ser recebidos e devem ser rejeitados por causa da doutrina deles. Segundo a João 7 ao 10. A natureza afetuosa e hospitaleira, especialmente a de uma irmã, poderia ultrapassar seus limites em receber tal indivíduo. João adverte que não deve saudar um tal, segundo a João 10. Saudar, no grego, é a palavra regozijar, e foi usada como uma saudação. Da mesma forma, não devemos encorajar aqueles que negam a pessoa do Senhor, mesmo com algo tão inocente quanto uma saudação. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, que fiquem à vontade para trazer um pensamento, podem interromper também. E outra coisa que Terceira Epístola de João. Esta carta é dirigida ao bem-amado Galho, de quem João poderia dizer, abre aspas, a quem, em verdade, eu amo, fecha aspas. Terceira João 1. Aqui estava um irmão que João poderia desejar, acima de tudo, que ele pudesse prosperar e ter saúde, assim como ele prosperou em sua alma. Terceira João 2. Esta epístola não trata daqueles que devem ser rejeitados, mas sim daqueles que devem ser recebidos. Abre aspas. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Fecha aspas. Terceira João 8. Mais uma vez, o assunto é a verdade. Abre aspas. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram
e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Fecha aspas, 3 João 3. A caridade e a hospitalidade de Gário são registradas. Diótrefes, por outro lado, adorava ter a preeminência e não recebia o apóstolo. Suas palavras ofensivas e maliciosas não seriam esquecidas. 3 João 9 ao 10. Demétrio tinha um bom testemunho de todos os homens e da própria verdade. 3 João 12. Confiando em vê-los em breve, João envia saudações e instrui Gário a cumprimentar os amigos pelo nome. E nós também devemos. 3 João 14. Judas. A epístola de Judas antecede as epístolas de João, tanto moral como cronologicamente. Na epístola de João, os cristos haviam saído do meio dos cristãos. Nesta epístola, os homens, abre aspas, se introduziram furtivamente, fecha aspas. Judas 4, versão AIBB. A linguagem de Judas é semelhante à de Pedro, segundo Pedro 2. Embora Pedro enfatize o pecado, abre aspas, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, fecha aspas. Segunda Pedro 2,14. O assunto de Judas é a apostasia, a rejeição da fé. Judas adverte contra aqueles que rejeitam a verdade por causa do ganho temporal. Enquanto isso, exortava os santos abre aspas, a batalhar pela fé que a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Fecha aspas. Judas, versículo 3. A apostasia não era uma fase na história da igreja, mas continuaria até a vinda do Senhor com seus santos. Como Enoque profetizou, abre aspas, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Fecha aspas. Vemos em Judas, versículo 14 e 15. Esboço. O livro começa com a segurança do crente em Jesus Cristo
e termina com louvor a um Deus Salvador, que é o único capaz de impedir que caiamos. Entre isso, temos três exemplos de apostasia no Velho Testamento. Judas, versículo 5 ao 7. Mais três que ilustram a progressão do mal na cristandade. Judas, versículo 11. E quatro exemplos da natureza, cada um dos quais termina em julgamento. Por causa de sua incredulidade, muitos em Israel falharam em alcançar a terra prometida. Anjos que, em orgulho, se afastaram de seu estado original, são mantidos em cadeiras eternas, aguardando um julgamento. A imoralidade de Sodoma e Gomorra resultou no fogo eterno do julgamento. Da mesma maneira, essas apóstatas, abre aspas, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação, governo, versão árabe. Perdão, irmãos. Abre aspas, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação, governo, e vituperaram as dignidades, autoridades, nas versões árabes. Judas, versículo 8. Em Caim, vemos o homem e sua religião em violenta oposição à verdade. Balaão disse o que era necessário em troca de uma propina e semeou a corrupção na Assembleia de Deus. Números 22 ao 24, Apocalipse 2:14. Finalmente, em Coré, temos alguém que se rebelou abertamente contra o sacerdócio escolhido e santo de Deus, alegando que toda a congregação era santa. Números 16, versículo 3. Um apóstata está duplamente morto. Primeiro, por natureza, e segundo, em sua rejeição da graça de Deus. Judas, versículo 12. Um navegador, tanto velho quanto atual, encontra o caminho pela posição fixa e permanente das suas estrelas. Um planeta não fornece essa âncora e reside na negrura das trevas. Vemos em Judas 13. O crente é exortado em quatro coisas: edificar, orar, guardar e olhar. Abre aspas. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, versículo 20 ao 21. Devemos ter compaixão daqueles que foram apanhados pela influência de outros, embora a roupa manchada pela carne deve ser odiada. Judas, versículo 22. Para o santo de Deus, Judas, com confiança, oferece esta doxologia. Abre aspas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentai-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Fecha aspas. Vemos em Judas, versículos 24 ao 25.
Apocalipse. O apóstolo João escreveu o livro final das Santas Escrituras. Enquanto exilado na ilha grega de Patmos, é abre aspas, revelação de Jesus Cristo, fecha aspas, não de João, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ele colocou aqui, né, a palavra notificou, significou, porque na versão TB, né, vemos, fecha aspas, vemos em Apocalipse 1:1. O uso dos verbos mostrar e significar dá o significado, o sentido, marca a natureza exclusivamente simbólica deste livro. Uma bênção peculiar é anexada à sua leitura. Abre aspas. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Assim como os presentes de Belsazar não eram atrativos a Daniel, as recompensas deste mundo não podem nos seduzir se entendermos o significado deste livro. Vemos em Daniel, capítulo 5, versículos 16 ao 17. Banido pelo imperador, o apóstolo se descreve como um co-participante da tribulação, reino e paciência em Jesus. Apocalipse 1:9. Uma posição nossa também, enquanto aguardamos o chamado. Abre aspas, sobe aqui, fecha aspas. Apocalipse 4, versículo 1. Esboço. O Apocalipse pode ser dividido em três partes. As coisas que João viu, capítulo 1, as coisas que são, capítulos 2 e 3, e as coisas que serão a seguir, capítulos 4 a 22. Os 11 primeiros capítulos são, em grande parte, cronológicos, nos levando desde o dia dos apóstolos, pela história da cristandade, capítulos 2 e 3, até os julgamentos finais. Os capítulos 7, 10 e o 13 primeiros versículos do capítulo 11 não fornecem detalhes em parênteses,
do capítulo 11, versículo 19, até o final do livro, temos vários esboços detalhando a história de Israel, a cristandade apóstata, na, aposta essa terra, o milênio e o estado eterno. Eterno. É importante entender que os eventos destes capítulos se sobrepõem à história dos capítulos anteriores. O irmão o irmão Leones colocou aqui, irmão Jefferson, dentro desse assunto dos apóstolos, creio que seria proveitoso ler Judas, versículo 3 e 4. Pronto, irmão. É que como eu estava na tela do livro, eu não tinha visto. Vou colocar aqui. Judas 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. As sete igrejas. No primeiro capítulo, Cristo é visto como o Filho do Homem, não no caráter com o qual o apóstolo estava familiarizado, mas em trajes de julgamento. Vemos em Apocalipse 1, do 13 ao 16. João o vê no meio de sete castiçais, que são as sete assembleias a quem a porção é dirigida, apresentando-os aqui em responsabilidade como portadores da luz. Apocalipse 1:20. Nos capítulos 2 e 3, cada assembleia é abordada em sequência. A escolha de sete, que se entre parênteses, se eu não estiver errado, né? Completo, e a linguagem usada ao longo do texto. Temos em Apocalipse 2:22, abre aspas, depois destas, em Apocalipse 4:1. Nos fazem entender que um esboço histórico da cristandade está sendo apresentado, e não apenas sete cartas às igrejas do primeiro século.
As três primeiras assembleias descrevem períodos sucessivos. Éfeso, a igreja do primeiro século, é caracterizada como tendo deixado seu primeiro amor. Vemos em Apocalipse 2:4. Esmirna é a igreja perseguida do segundo e terceiro séculos, que Satanás, como um leão que ruge, procura devorar. Em Pérgamo, vemos a atividade da serpente enganadora. Sob Constantino, a cristandade se uniu ao mundo político pagão. Em Tiatira, o sistema sobre o qual Roma domina, há uma mudança. Agora temos a exortação para reter o que temos, abre aspas, até que eu venha, fecha aspas, Apocalipse 2:25. E quem tem ouvidos, não é mais dirigido à igreja como um todo, Apocalipse 2:26 e versículo 29. As quatro igrejas finais representam sucessivos estados sobrepostos que contaminam até a vinda do Senhor. Tiatira é seguida por Sardo protestante. Filadélfia é um estado moral. Eles guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome. Apocalipse 3, versículo 8. A esperança do arrebatamento foi restaurada, pois eles são mantidos, abre aspas, fora da hora da provação que está por vir sobre o mundo, todo o mundo habitável, fecha aspas. Apocalipse 3, versículo 10, de John Nelson Darby. Laodiceia descreve o estado moral da cristandade hoje, alegando ser rica e sem necessidade de nada. Sua condição miserável é exposta. O Senhor é visto do lado de fora da assembleia batendo a porta. Apocalipse 3:20. A cristandade apóstata, a cristandade apostada será finalmente vomitada de sua boca. A sétima semana de Daniel. Os eventos históricos descritos nos capítulos 4 a 11 ocorrem após o arrebatamento. A igreja, como João, aguarda o chamado. Abre aspas, sobe aqui. Vemos em Apocalipse 4:1. No capítulo 4, o trono judicial de Deus aparece. Tudo é seu por direito como Criador. No capítulo 5, vemos o Cordeiro como Redentor. Somente ele é digno de abrir o livro com 7 selos, os conselhos de Deus a respeito da terra. Os 24 anciões são os santos do Velho e do Novo Testamento. Somente eles podem cantar o novo cântico dos remidos. A presença deles no céu é explicada pelo arrebatamento. Os eventos que se desrolam com a abertura dos selos, capítulos 6 e 8, e o som das 6 primeiras trombetas, capítulos 8 e 9, formam a 70ª semana de Daniel. Vemos em Daniel 9, versículo 24 ao 27.
Esta terrível semana final de 7 anos pode ser dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. O início da semana é marcado por uma aliança entre Israel e o Império Romano revivido, uma Europa sobre 10 governantes, apoiada pelo papado, a Grande Babilônia. Este período é marcado por conquistas políticas, espada, fome, pestilência e caos político. Apocalipse 6. Muitos fiéis à palavra de Deus serão martirizados. Apocalipse 6, do 9 ao 11 e capítulo 17, 6. A ascensão à proeminência do chifre pequeno, a besta, marca o meio da semana. Vemos em Daniel 7, do 7 ao 8, 19, 25, Apocalipse 13, do 1 ao 10. Todos os vestígios restantes da cristandade apóstata, a Grande Babilônia, serão derrubados e destruídos. Apocalipse 17, do 16 ao 17. As leis judaicas serão alteradas e o templo profanado. Vemos em Daniel 7, 25, 12, capítulo 12, versículo 11. A besta será adorada. Apocalipse 13, 4. Enquanto o anticristo, abre aspas, se opõe e se exalta ao alto contra tudo chamado Deus ou objeto de veneração, de modo que ele mesmo se senta num templo de Deus, mostrando a si mesmo que ele é Deus. Fecha aspas. Segundo a Tessalonicense, capítulo 2, verso 4. A entrega do homem ao poder satânico marca a segunda metade da semana. Com a sexta trombeta, o rei do norte começará sua mobilização com ataques contra o reino da besta. Apocalipse 9, do 13 ao 19. A sétima trombeta anuncia o tempo da ira de Deus contra seus inimigos e o estabelecimento de seu reinado eterno. Apocalipse 11, do 15 ao 18. Cenas proféticas. O capítulo 12 retoma a história de Israel, a mulher e o filho homem que ela teve, Cristo que Roma procurou destruir. O capítulo retoma sua história com os últimos 3 anos e meio de tribulação, uma época em que o dragão, o diabo, perseguirá gravemente o remanescente judeu. Junto com o dragão, as duas pessoas descritas no capítulo 13 completam uma trindade do mal. O Império Romano, em sua forma final, surgirá como um animal vindo do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. No meio da semana, o poder é consolidado em um único indivíduo, a besta. Apocalipse 13, versículo 5. No versículo 11, temos o anticristo, que trabalha em conjunto com a besta, tendo 2 chifres como cordeiro. Ele fala como um dragão. Apocalipse 13, 11. Enquanto esse trio maligno interpreta seu roteiro final, Deus, sempre no controle, intervém em graça e julgamento. Capítulo 14.
As 7 taças dos capítulos 15 e 16 são derramadas durante a última metade da semana e caem entre o som da sexta e sétima trombeta. São as 7 últimas pragas. Neles, a fúria de Deus está completa. Apocalipse 15:1. As taças, em contraste com as trombetas, não se limitam à terça parte, e são derramadas sobre a terra, o mar, os rios e o sol. Embora a Babilônia religiosa seja expulsa no meio da semana, a Babilônia política, a Babilônia política, como símbolo do domínio gentil que começou com Nabucodonosor, não é destruída até o final da semana com a última taça. Apocalipse 16, versículos 17 ao 21. Dá um tempinho aqui. Da destruição da Babilônia ao Estado eterno. Os capítulos 17 e 18 nos dão a história da Babilônia religiosa, a mãe das prostitutas. Os capítulos 18 apresenta a visão de Deus sobre a destruição dela. Em contraste, o capítulo 19 nos leva às bodas do Cordeiro. A próxima cena, testemunhada por João, é de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aparecendo com os seus santos. A besta e os reis da terra, com seus exércitos, se reunirão para fazer guerra contra o Cordeiro, apenas para serem levados e lançados vivos no lago de fogo. O resto será morto. Apocalipse 19, versículos 11 ao 21. Isso inicia um período de 1000 anos, durante o qual Satanás será preso, e os martirizados sob a besta reinarão com Cristo. Este é o milênio. Apocalipse 20, 3 ao 4. No final dos 1000 anos, Satanás será solto por um período durante o qual ele enganará as nações que fingiram obediência, reunindo-as para a batalha final, onde serão destruídas pelo fogo. Vemos em Apocalipse 20, versículos 7 ao 9. A segunda ressurreição, a ressurreição da condenação, seguirá com o julgamento dos mortos diante do trono, do grande trono branco. Apocalipse 20, versículos 11 ao 15 e João 5, 29. Os 8 primeiros versículos do capítulo 21 completam a história, com a introdução de um novo céu e uma nova terra, o estabelecimento do estado eterno. Abre aspas. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Fecha aspas. Vemos em Apocalipse 21, versículo 3. A glória celestial do milênio. Com os eventos desde a queda da Babilônia até o estado eterno descrito, agora voltamos a considerar a posição da igreja durante o milênio. Em contraste com a grande Babilônia, uma cidade, e a mãe das prostitutas, uma mulher. Temos a noiva, a esposa do Cordeiro,
descendo do céu de Deus como uma grande cidade, a Santa Jerusalém. Vemos em Apocalipse 21, versículos 9 ao 10. Esta cidade não deve ser confundida com a Nova Jerusalém do versículo 2, ou a Jerusalém milenar terrenal. Vemos em Ezequiel 48, versículos 15 ao 20. A descrição e a cidade são simbólicas. Os 5 primeiros versículos do capítulo 22 completam a descrição. Conclusão. As palavras da profecia são fiéis e verdadeiras, e logo devem acontecer. Vemos em Apocalipse 22, 6. O estado de cada um será imutável para a eternidade. Os injustos serão injustos, e os justos serão justos. Apocalipse 22, 11. Abre aspas. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça da água da vida. Fecha aspas. Apocalipse 22, 17. Abre aspas. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Fecha aspas. Apocalipse 22, versículo 20. Assim, irmãos, concluímos, né, o estudo aqui através do breves esboços dos livros da Bíblia. Está tirando aqui a gravação, então, para encerrarmos aqui.